Vamos começar então o seminário. Vou colocar para apresentar os slides aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Então, esse vai ser um seminário sobre modelagem de sistemas mecânicos. Sou aluno Vilmar Pedro dos Anjos, meu GRR é o 2018-3507. Essa é a matéria de modelagem de sistemas. E a gente está no curso então, de Engenharia de Energia da UFPR Setor Palotina. Então, para ambientar um pouco sobre como eu segui os tópicos do meu seminário, primeiramente eu pensei em dar um overview em cima de sistemas mecânicos, falar um pouco de como eles são estruturados e quais são as formas que a gente pode modelar eles de uma maneira mais geral. Além disso, falar um pouco, então, diretamente dessa modelagem de sistemas mecânicos, pelo menos dos mais simples e dos casos que são mais gerais. Trazer bastante exemplo para mostrar na prática como que esse trabalho é realizado, como que esse trabalho é feito, aplicando, então, os conceitos da matéria de modelagem de sistema e de sistemas de controle. E também trazer, então, um exemplo em MATLAB para mostrar um pouco do que a ferramenta pode fazer para a gente e o que ela pode trabalhar em conjunto com o conhecimento teórico que a gente consegue desenvolver na disciplina. E posteriormente eu coloquei uma conclusão, uma breve conclusão e as referências no final do slide. Só conferir se está gravando aqui. Está gravando. Então, vamos falar um pouco de sistemas mecânicos. Como é que a gente pode definir o que é um sistema mecânico? Eles vão ser sistemas que são modelados basicamente pelas leis físicas gerais de movimento, principalmente o que a gente conhece das 3 leis de Newton, que vão ser, então, a lei da inércia, o teorema fundamental da força, que é o F igual a ma, o somatório das forças, da força resultante, e também, então, do princípio de ação e reação. Eles podem ser modelados por outras leis, como, por exemplo, as equações de Lagrange, mas, de uma forma geral, tudo que vai envolver, então, movimento, força, dinâmica, a gente vai estar associando, então, quando a gente vai querer modelar um sistema mecânico. Então, os elementos dentro de um sistema mecânico, eles podem ser tanto armazenadores quanto dissipadores de energia. Então, quando a gente fala de movimento dentro de física, a gente sempre está envolvendo muito a questão de energia, de conservação de energia, dessa parte de transferência de energia. Então, você armazena movimento, você armazena energia para depois gerar movimento, ou você dissipa a energia para você diminuir o movimento. Então, é a modelagem dessa dinâmica que a gente está fazendo quando a gente fala de sistema mecânico. Então, a gente vai ter uma mola e a gente vai armazenar, então, energia nessa mola, a gente está com uma função de entrada que está gerando algum sinal para que a gente consiga mover uma massa e uma mola. Então, a partir disso, a mola ela armazena uma energia e distribui essa energia, passa essa energia, então, e faz essa transferência de energia via força elástica para uma força de massa, uma força de inércia, que seria um teorema fundamental em um sistema massa-mola, então, para a massa em si, e isso a gente está fazendo, então, a gente pode começar a modelar isso como então, um sistema de controle, não ver isso só como a gente vê em física básica. Então, a gente pode começar a entender isso de uma maneira um pouquinho diferente, como um sistema de engenharia mesmo. Aqui eu trouxe, então, alguns sistemas mecânicos clássicos. Como eu estava comentando um pouco, então, um sistema mecânico muito clássico é o sistema de mola. Então, a gente tem uma equação, a equação da força da mola, geralmente, ela é a seguinte, é Kx, né? Em que K é uma constante elástica, e X seria a dissipação que a mola está tendo. E aqui a gente tem uma dissipação, uma distorção da mola, o quanto ela desloca
em relação à força que ela está sendo recebida. Aqui a gente está tendo uma função de deslocamento, então aqui a gente tem um x de t, e isso pode ser obtido, então, ali a gente tem uma integral de um v, porque o v, então, é a derivada da posição, a gente faz a integral dele, justamente a gente volta para o deslocamento, que seria um x de t, aqui, então, como uma função, como o deslocamento em função do tempo. Então, aqui tem a força, velocidade, então a força em relação à velocidade e a força em relação ao deslocamento. Então, a gente tem essas duas formas que a gente pode ver, então, da força elástica. E se a gente quiser, então, modelar isso como um sistema de um F por um X, um F que sai, um X que entra, a gente tem esse K, então, justamente porque o X vai estar cortando quando a gente faz, então, a gente faz uma transformada de Laplace, transforma a função, transforma, então, o que a gente tinha em função de tempo, em função de S, e faz toda aquela mecânica que a gente já aprendeu com os conteúdos da primeira prova. Um outro sistema mecânico clássico é um sistema de amortecedor. Então, o sistema de amortecedor, a gente aprende também em mecânica de fluidos, que é essa força, que é a velocidade multiplicada por um coeficiente de atrito viscoso. Então, aqui a gente tem essa primeira equação, em que é uma força, esse FV é o que a gente conhece como B, de mecânica de fluidos, e multiplicado por um V, esse V em função de T, e a gente pode chamar também, então, se a gente quiser colocar isso em relação ao deslocamento, de uma derivada do deslocamento dessa posição em relação ao tempo. E se a gente fizer, então, agora, modelando isso como uma função transferência, a gente tem um FV vezes um S, justamente por causa dessa derivada. Então, esse S aparece quando a gente faz essa transformada de Laplace de uma derivada, certo? Agora, a gente tem uma massa-mola. Uma massa-mola, a gente gera aquela famosa equação que é o FMA. Então, a massa vezes a aceleração que é a derivada da velocidade, então aqui force velocity a gente tem a massa vezes a derivada da velocidade, e o force displacement a gente tem então vezes a derivada segunda da posição, que é o que a gente gera aqui, então, com essa segunda equaçãozinha aqui, e um D2, essa transformada, essa segunda derivada, gera para a gente, via transformada de Laplace, um ms quadrado. Então, aqui a gente tem uma outra tabela que explica um pouquinho mais, de forma um pouco mais explícita, o que são essas forças e como a gente vai começar a trabalhar com elas, tá? Então, essa mola de rigidez KK, que é, como eu tinha falado, essa constante elástica, uma constante de rigidez da mola, quanto que ela vai estar absorvendo de força por deslocamento por metro. Então, quando a gente fala de lei de Hooke, a gente tem que essa força ela vai ser proporcional ao deslocamento, então é o Kx. Agora, quando a gente fala de amortecimento, quando está falando de um amortecedor, de carro que tem um fluido interno dele, a gente fala que essa força vai ser proporcional à velocidade e ela vai ter sentido oposto, porque ela está sendo uma reação, né? Então, a gente tem um C ou um B independente, vai ser um coeficiente de atrito viscoso, que a gente vai estar trabalhando, vezes, então, o dx dt, ou então a inércia, que é a segunda lei de Newton, que é, então, quando a gente trabalha com um sistema de massa, que a gente vai, então, ter uma força, você dá um input de força e você está gerando aceleração para que seja esse bloco, esse corpo que a gente está analisando, o FMA, e novamente, a aceleração é a derivada da velocidade e a segunda derivada da posição, então a gente pode começar a trabalhar esse F como mx dois pontos, para a gente começar a entender como que a gente vai modelar os sistemas daqui para frente. Então, quando a gente fala de modelagem de sistemas mecânicos, a principal lei que vai reger ela vai ser, então, a segunda lei de Newton. Por quê? As outras leis, elas vão entrar junto dentro da força resultante. Então, a forma como a gente enxerga as outras forças sempre acabam caindo numa força resultante, e essa força resultante vai ser o que vai reger, por fim, o que a gente vai querer fazer quando a gente vai modelar esse sistema dinâmico. Então,
Os modelos de mola amortecedores, então a gente tem modelos de mola amortecedores, até então função, transferência e espaço de estados. Então a gente consegue atribuir todos os conhecimentos de sistema de controle, de modelagem de sistema, dentro desses sistemas mecânicos. Então, falando um pouco agora mola-massa, a gente consegue dizer que esses sistemas de mola e os sistemas de massa, eles vão armazenar energia. Por quê? Tanto a mola quanto a massa, a forma como a energia, a força elástica e a força resultante de uma massa, elas são dispostas, elas geram, quando a gente faz essa integral dessa força, geram então essas respectivas energias potenciais, que são as energias potenciais gravitacionais, quando a gente fala de massa, e uma energia potencial elástica, quando a gente fala de mola. Então, a gente tem essas energias potenciais que são justamente um armazenamento de energia. Quando a gente fala de amortecedor, a gente fala de perda de energia, porque a gente vai estar envolvendo principalmente com velocidade, ele vai estar amortecendo um movimento. Então, a gente vai estar dissipando energia cinética, diminuindo a velocidade. Então, a gente está falando de perda de energia. Ele é um dissipador de energia, não um armazenador de energia. Então, a gente pode agora passar para os nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, então, é um exemplo em que a gente tem dois sisteminhas bem simples, em que a gente quer descobrir, então, quais são as constantes de mola para os sistemas mostrados nessas duas figuras. O primeiro sistema que a gente tem aqui é um sisteminha que a gente vai ter em paralelo duas molas, e a gente tem, então, um X, que é um deslocamento que vai estar sendo gerado por esse sistema, e uma força que está saindo dela. No segundo sistema, a gente tem, então, uma disposição semelhante, só que a gente tem eles em série. Então, a gente vai ter uma análise um pouquinho diferente. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente tem, então, a obtenção de molas para a constante do seguinte sistema. O que a gente tem aqui? Esse X é um deslocamento, é uma distorção que está sendo gerada pelas duas molas, portanto, K1 quanto K2. Então, a gente vai ter que somar as duas molas para gerar essa força, como se fosse uma entrada, esse sinal está gerando dentro deles dois para a gente gerar a saída. Então, a gente tem um K1 vezes o X, mais então o K2 vezes X, isso aí vai estar gerando um F, que é o que está saindo dele. A gente pode colocar o X em evidência, e a gente gera, então, K1 mais K2, que vai ser igual a F. A gente pode gerar, então, um X equivalente, um X vezes um K equivalente. O K equivalente é justamente esse somatório de K1 e de K2. Então, aqui a gente consegue modelar um sistema bem simples para descobrir, então, qual que são as constantes de mola para esse sisteminha aqui. Agora, se a gente vai analisar em série, primeiro em série a gente tem que entender que a força vai ser a mesma. Então, tanto aqui, a distorção gerada do primeiro é o Y. Então, é K1Y vai ser F. Tanto, então, essa diferença que vai ter entre esses dois pontos aqui. A gente tem um X e a gente tem um Y. Então, ele estava distorcido para Y, e ele torceu mais X. Então, o gap que ele vai ter vai ser justamente o X menos o Y. Então, por isso que a gente chega nesse valor aqui de x menos y. Isso é o que vai estar sendo gerado pela constante elástica 2 aqui, que é essa K2. Então, ambas as forças vão ser iguais a partir desses dois cálculos. Então, primeiro, o que a gente vai tentar fazer aqui? Eliminar o x para gerar para gerar, então, o nosso K equivalente no final. O y, desculpa, vamos tentar eliminar o y. Então, o y, a gente pode dizer aqui, pela primeira equação, que ele é o F dividido pelo K1. Então, a gente pode substituir ele da seguinte forma. A partir da segunda equação aqui. Então, a gente chega nessa seguinte equação, de K2 vezes x menos F sobre K1, que é igual a F. Certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir isso aqui primeiro. Abrindo isso aqui, a gente chega nesse termo aqui, que vai ser igual a F, e a gente chega, então, que K2x vai ser F, mais K2 sobre K1 vezes F. E isso a gente pode colocar em evidência, fica F vezes 1 mais
K2 sobre K1. Então, a gente pode dizer que K2x é K1 mais K2 sobre K1 vezes F. A partir disso, a gente pode, então, chegar, por fim, no nosso K equivalente, quando a gente quer tratar disso em série. Esse K equivalente, então, vai ser F sobre X, K2x, sobre K1 mais K2 sobre K1. Tudo isso, então, a gente vai dividir por X. O F é todo esse termo aqui, e o X é o que está sobrando embaixo. A gente fica com K1, K2, K1 mais K2, e isso a gente pode simplificar dessa seguinte forma, que é 1 sobre 1 mais K1, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Isso aqui é aquele macetinho que a gente aprende quando a gente tem aqueles somatórios de resistências em paralelo. Então é interessante ver que quando a gente trabalha em essas modelagens de sistema, na real a gente faz o inverso do que a gente faz em em circuitos elétricos tradicionalmente, que a gente tem resistências em paralelo, a gente faz os inversos, e resistências em séries a gente faz a gente soma linearmente, né? Então aqui é exatamente a mesma conta que a gente tem quando a gente faz em paralelo para resistência, por exemplo. Partindo então para o nosso segundo exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui. A gente quer obter o coeficiente de atrito viscoso equivalente para cada um dos sistemas de amortecedores mostrados nessas duas figuras. Então, novamente, a gente vai ter um sistema com dois amortecedores em paralelo e com dois amortecedores em série. Antes a gente trabalhou com mola, agora a gente vai trabalhar com amortecedor. Então, lembrando que a equação que rege o amortecedor vai ser aqui um B, que é esse coeficiente de atrito viscoso, vezes o x ponto ou vezes a velocidade. Então, vamos trabalhar aqui com x ponto e y ponto e o z ponto, que são as variáveis que o exercício está dando para a gente aqui do que está sendo deslocado. Então, o amortecedor de êmbolo muitas vezes é chamado de amortecedor a pistão, porque ele é um dispositivo que proporciona esse atrito viscoso, que é essa variável que a gente está querendo descobrir. Então, ele é um cilindro com óleo. Qualquer movimento relativo com a haste pistão encontra a resistência do óleo, porque ele deve fluir em volta do pistão, do lado para o outro. Em essência, o amortecedor absorve energia. Essa energia absorvida dissipa-se na forma de calor. O amortecedor a pistão não armazena qualquer energia cinética ou potencial. Então, justamente, a gente tem um movimento, a gente gera um movimento, e todo esse movimento que está sendo impactado no amortecedor, ele vai ser dissipado em alguma forma de energia, então ele dissipa-se em forma de calor. Então ele não armazena nem como energia cinética, nem como energia potencial. Então o que a gente quer? A gente quer obter esse coeficiente de atrito viscoso, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com aquela equação de força, que é B vezes o Y ponto ou X ponto. Então vamos partir para o que a gente tem em paralelo aqui. O que a gente tem em paralelo aqui? Tá saindo em Y, entrando. Desculpa, tá? A gente tem o Y menos o X, aquele esqueminha aqui, esse aqui menos esse aqui. Então o que a gente tem aqui? O B1, tanto o B1 quanto o B2, a gente vai estar somando e fazendo então esse Y ponto menos X ponto. Porque é isso que a gente está tendo aqui. Os sinais que entram são iguais quando a gente está trabalhando em paralelo. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, somando para gerar então a nossa força. A gente pode gerar então, novamente a gente chega nessa relação aqui de B1 mais B2, Y ponto menos X ponto. E aqui a gente chega direto no nosso B equivalente, que é o B1 mais o B2. Então a gente pode dizer que o F é B equivalente Y ponto menos X ponto. Então em paralelo fica bem tranquilo de a gente resolver esse exercício. Em série a gente sabe que a força é igual. Então, o que a gente tem aqui? Que B1 é Z ponto menos X ponto. O que está acontecendo em B1? A gente tem o Z ponto menos o X ponto daqui. E para B2 vai ser o mesmo esquema, só que é para cá, ó, Y ponto menos Z ponto. Que é isso que está acontecendo aqui. O que a gente pode fazer para juntar aqui? O que a gente faz? A gente consegue colocar esse Z em evidência e jogar então para cá esse B2. Então fica B1 mais B2. Aqui fica um B2Y ponto mais B1 X ponto. Então a gente fica tudo positivo. O que a gente faz? Vamos isolar esse Z. A gente joga o B1 mais B2 dividindo e eles vão estar multiplicando. Então eles vão estar multiplicando por B2Y ponto mais B1 X ponto. Correto?
Passando agora, a gente pode chegar então nesse B equivalente. O B equivalente que a gente gerar, o que vai acontecer? O que a gente tem em Z vai sumir. Por quê? A gente vai fazer a equivalência desses dois e vai sobrar o que a gente tem nas pontas. Então, a gente fica com B equivalente, seria então esse Y ponto menos X ponto. Então, o que gera aqui para a gente? Esse F vai ser então B2 y ponto menos e ponto, que é igual, então, a B2y ponto menos 1 sobre B1 mais B2, B2y ponto mais B1x ponto, que é o que a gente tinha chegado no slide anterior. Se a gente conseguir simplificando isso aqui, a gente chega nessa seguinte equação de B1, B2, B1 mais B2, y ponto menos x ponto. E, novamente, como a gente está trabalhando em série, a gente chega nessa mesma relação de 1 sobre 1 mais 1 sobre B1 mais 1 sobre B2. Está trabalhando em série novamente. Essa mesma relação que a gente vai trabalhar. Então, a gente conseguiu confirmar, a partir desses modelamentos bem simples, o que a gente sempre estava procurando. Vamos partir para o exemplo 3 agora. Então, a gente tem um sistema massa-mola amortecedor. Então, a gente está envolvendo as três coisas aqui em um carro sem massa, como essa figura está mostrando. Então, vamos obter os modelos matemáticos desse sistema, presumindo o quê? Que o carro estava parado com t menor que zero, e que esse sistema todo, também estava parado com t menor que zero. Então, o de t é o quê? É o deslocamento do carro e entrada do sistema. E o deslocamento em t igual a zero, o carro se move a velocidade constante, ou o ponto igual a constante. Ou seja, a derivada da posição é constante. O deslocamento yt da massa é a saída. O deslocamento é relativo ao chão. Nesse sistema, M indica a massa, B o coeficiente de atrito viscoso, K o sistema da mola. Então, a gente não tem força de atrito e que a mola seja uma mola linear. Isso é a força dela proporcional a Y menos 1. Tá bom, vamos lembrar então quais são as fórmulas de cada coisa aqui. O K, ele vai ser a fórmula da lei de Hooke, é Kx. Aqui, o B, o amortecedor, a fórmula dele é B vezes V, ou B vezes o x ponto, ou a derivada da posição. O M vai ser o que, então? O M vai ser a massa aqui, então, a força dele vai ser a massa vezes a aceleração, que é, então, vezes um x ponto, ou a derivada segunda da posição. Como ele falou U de t, ele tem uma derivada primeira constante. Ou seja, a derivada segunda do de t vai ser igual a zero. Então, como é que a gente vai estar modelando esse sisteminha aqui? A gente pode já começar a ver aqui que a gente tem um somatório de forças para gerar uma força resultante. Então, qual que vai ser a força resultante? O movimento do carrinho gerado pelas interações que a gente tem de amortecimento e de força elástica. Então, a força resultante no carrinho, que é o M, D2Y dt2, porque a gente está falando do Y que está impactando nessa massa aqui, vai ser igual, então, menos, porque são forças de sentido opostos aqui, menos, então, B, vezes o quê? dy dt menos du dt. Aqui, essas derivadas primeiras existem, justamente porque a gente falou que a derivada primeira de U existe. Então, o amortecedor está no meio do caminho. Então, ele está entre Y e o U. Então, a gente gera esse Y menos U. E para o K é a mesma coisa. Y menos U também. Aqui a gente não tem derivada. A gente pode abrir esse termo e vamos jogar para cada lado, já para simplificar depois, as variáveis. Então, a gente tem MD2 de um lado, mais BD ponto dt, dy dt, desculpa, mais ky, igual então ao b du dt mais ku. Agora, a gente pode então fazer uma transformada de Laplace. A gente vai passar esse domínio de tempo por um domínio de S, domínio de frequência, e vamos gerar, então, uma função transferência para começar a simplificar um pouco a nossa análise. O que a gente gera desse lado aqui? A gente tem uma derivada segunda vezes m, então a gente gera um ms quadrado,
lembrando principalmente o quê? A gente adota, então, que as condições iniciais são nulas. Então, só vão gerar esses termos aqui. A gente vai gerar um BS mais um K. Do outro lado, a gente tem a variável U. Então, a gente tem um U de S. A gente vai ter, então, B vezes S mais um K. Então, a função transferência é justamente o quê? O Y de S sobre o de S. A gente passa, faz um cross ali entre os parênteses e a gente chega, então, B de S mais K sobre MS quadrado mais BS mais K. A gente pode fazer, então, agora uma modelagem em espaço de estados desse sistema, que é a partir de uma equação diferencial. Então, a gente tem um M ali, na primeira ali, a gente vai dividir tudo por M, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, em que a gente tem os y2 e o u. Além disso, a gente pode gerar alguns coeficientes. O primeiro coeficiente A1 aqui é B sobre M, o A2 é K sobre M. O B0 aqui, que é o de U2, ele não vai existir, porque a gente não tem o 2 nesse ponto aqui. O B1 vai ser B sobre M e o B2 é K sobre M. A gente gera esses valores de beta. O beta 0 é o próprio B0, que é 0. O beta 1 vai ser B1 menos A1, vezes beta 0, que gera então B sobre M. O beta 2 é B2 menos A1 vezes o beta 1, menos A2 beta 0, que gera então K sobre M menos B sobre M ao quadrado. Agora a gente gera alguns valores, tanto para x1 quanto para x2. O x1 é y menos um beta 0, o beta 0 é 0, então a gente só sobra y para a gente. O x2 é x1 menos beta 1, u, que é igual a x.1 menos b sobre mu. E a gente chega, então, nessas duas equações, que é a seguinte, de x ponto e de x1 ponto e x2 ponto, que são essas equações aqui. O que importa para a gente? É que o y vai ser igual a x1, e basicamente, se a gente abrir eles, a gente vai chegar nesses domínios aqui de espaço, de estados desse sistema, que podem ser gerados a partir do que a gente gerou. Vamos partir para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo, eu pediu então para obter as funções de transferência xi, x1, o de S, e x2, o de S, desse sistema mecânico mostrado nessa figura 3.4. Então, o que a gente tem aqui? Um sistema de massa aqui, com um U e um X, com uma molinha aqui e um amortecedor. E o mesmo a gente tem para um M2 aqui, agora a gente tem a mola do outro ponta, e um K2 e um B aqui. Vamos, então, gerar as primeiras equações. O que a gente tem na primeira equação aqui? Vamos modelar isso aqui rapidinho. A primeira equação que a gente quer esse movimento desse primeiro carrinho. Esse movimento, então, desse primeiro carrinho vai ser M vezes o quê? O x1, 2 pontos. É o que a gente está gerando aqui. É o que a gente está analisando aqui. O que a gente vai ter depois? O que a gente vai estar tirando dele aqui? A gente vai estar tirando esse K1, tirando esse K2 e tirando esse B. Esse K1, pelo que ele vai estar multiplicado? Pelo x1. O K2 vai ser x1 menos x2, porque ele está nesse meio aqui. Então, a gente vai ter x1 menos o x2. Porque ele impacta no movimento dele e ele está entre esses dois aqui. Então, então por isso que ele vai estar aqui. Se a gente for ver para a massa 2, vai ser o contrário. E o B, ele vai trabalhar do mesmo jeito também. Vai ser o x.1 menos o x.2, lembrando que para B a gente trabalha diferente, né? E a gente vai estar somando agora o U. O U é o que vai ser de positivo, porque é a entrada que a gente tem dele. Para a massa 2, o que a gente vai precisar? O que a gente vai fazer, então? Para M2, a gente tem de novo esse x2.2, que vai ser igual, então, ao quê? Esse menos K3, x3, K3x2, desculpa, aqui tá errado, menos K3x2, que é o que está aqui embaixo, menos K2x2 menos x1, menos bx2 menos x1.
E a gente vai ter aqui, então, o x2 menos x1 e o x2 menos x1, tanto para o K quanto para o B. Que é isso que vai estar gerando aqui. Não, o K3 está aqui, tá certo. Não existe o x3, existe o K3. Agora me localizei aqui, o que eu fiz. Só esse x3 aqui que tá voando aqui. Então, o que a gente pode fazer a partir disso aqui? A gente vai gerar uma transformada de Laplace. Mas vamos simplificar passando o que tem x para um lado, o que x1 para um lado e o que tem x2 para o outro. Então, a gente gera aqui o x1, m1 x2.1 mais bx.1 mais k1 mais k2 x1 igual a bx.2 mais k2 x2 mais o u. E a segunda equação, a gente gera m2 x.2 mais bx.2 mais k2 mais k3 x2 igual a b x.1 mais k2 x.1. O que a gente gera dessas equações aqui? Então, aqui, ó, a gente tem uma derivada segunda, então vai ser ms quadrado, m1s quadrado, derivada primeira, bs, mais k1 mais k2. Multiplicado, então, pelo x1 de s. Lembrando, então, que condições iniciais nulas, por isso que a gente está gerando só esses termos. Do outro lado, a gente gera um u de s, que é o que está sozinho. O x2 de s vai estar multiplicado pelo bs mais um k2. Embaixo, um x2s vai gerar um m2s quadrado, bs, mais k2 mais k3, com bs mais k2, x1 de s. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar esse x2 de s para a gente conseguir gerar, então, o que a gente quer lá no começo do enunciado, que é x1 sobre o de s e x2 sobre o de s. Esse x2 de s vai virar, então, o quê? x1 de s, m1s quadrado mais bs, K1, K2, sobre bs mais K2, menos o de s, bs mais K2. A gente passa, então, isso, coloca esse x2 lá em cima, e a gente gera esse termo grandão aqui, de x1, e aqui x1 e u, de novo. Então, o que isso vai gerar para a gente? Esse termo aqui, novamente, bem grande, x1 de s, m1s quadrado, mais bs, k1 mais k2, vezes ms quadrado, bs mais k2 mais k3, menos bs k2 ao quadrado, que é igual, então, a um u de s aqui, multiplicado por m2s quadrado, mais b de s, k2 mais k3. O que a gente pode gerar, então, a partir disso aqui? Esse que a gente passa o u de s dividindo, a gente gera aqui o x1 sobre o de s. A gente gera, então, m2s quadrado mais bs mais k2 mais k3, dividido por m1s quadrado mais bs mais k1 mais k2, m2s quadrado bs mais k2 mais k3, menos bs menos k2, tudo isso ao quadrado. Então, aqui a gente gera a primeira função transferência, e a segunda função transferência a gente vai gerar embaixo com bs mais k2, com o mesmo termo que a gente tem embaixo, apenas mudando o que a gente tem no numerador. Vamos para o próximo exemplo. Agora um exemplo um pouquinho mais aplicado. Então, a figura está mostrando um diagrama do sistema de suspensão de um automóvel. Quando esse carro se move pela estrada, o movimento vertical das rodas ele vai agir como a própria função de entrada do sistema de suspensão do automóvel. O movimento desse sistema consiste em um movimento de translação do centro de massa em um movimento de rotação em torno desse mesmo centro de massa. O modelo ele pode ser bastante complicado, mas o que aconteceu? A gente consegue simplificar com esse modelo B ali, admitindo que o movimento x seja entrada e o x no ponto P seja entrada e o movimento vertical do corpo seja saída. Então a gente tem duas diferenças, a gente faz x, a gente faz então aqui, ó, x0 menos x1 e tá tudo certo. Então o que ele está pedindo aqui? Obter a função transferência. Então vamos obter a função transferência. A gente tem uma massa, uma mola e um amortecimento. É isso que a gente está analisando aqui. Então a gente simplificou muito a nossa vida, a gente não gerou rotação. Então a partir disso a gente consegue fazer da mesma forma que a gente estava analisando os outros sistemas mecânicos. Então a gente tem um x0 menos um x1 aqui para ambos, tá? Então vamos partir aqui.
que a gente tem aqui? mx2.0, que é o que a gente tem da massa aqui, essa força resultante da massa. Mas, aqui a gente passou para o outro lado, então a gente está somando. Se fosse para o outro lado, ia estar negativo, como tal das outras formas. O B vezes o nosso x ponto de sempre, x.0 menos x.1, mais, então, 1k, x0 menos x1. Vamos jogar o que é x0 para um lado e o que é x1 para o outro. A gente fica com mx.0 mais bx.0 mais kx0 igual a bx.1, kx1. Fazendo a transformada de Laplace, lembrando que as condições iniciais são nulas, então fica simples para a gente. A gente fica com a derivada segunda ms², derivada primeira bs, nenhuma derivada, fica só k, x0 de s, e do outro lado a gente tem então bs mais k, xi de s. Então, dividindo aqui, para a gente chegar na função transferência x0 de s por xi de s, a gente tem bs mais k dividido por ms² mais bs mais k. Então a gente consegue simplificar bastante esse problema que a princípio era muito complexo. Mais um exemplo aqui que é bem interessante, que agora a gente vai trabalhar tanto em série quanto em paralelo. Ele quer o coeficiente de atrito viscoso do sistema mostrado nessa figura aqui. Então, qual que é o esquema aqui? A gente tem dois... se a gente dizer que isso aqui é um equivalente, a gente tem dois em série. Então, a gente pode... Primeiro, a gente vai transformar isso de um equivalente para a gente dizer que a força nisso aqui é igual a força em tudo isso aqui. E, a partir disso, a gente consegue trabalhar e achar o equivalente do sistema em si. Então, o que a gente sabe aqui? Em série, a força é igual. Então, esse B1 vezes o Z menos o X, seria um Z aqui menos um X, que é o que sai para cá, ele vai ser igual a quê? Então, um B2, Y menos Z, mais um B3, Y menos Z. Essa é a equação. E o equivalente total do sistema seria um Y ponto menos um X ponto, que é o que a gente tem aqui. Que esse é o equivalente que a gente quer descobrir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode separar para cada lado, então fica B1, B2, B3 vezes Z. E de outro lado, B1x, B2y, B3y. Todos com ponto, todos que são a primeira derivada. Isolando esse Z, a gente tem 1 sobre B1 mais B2 mais B3, que é o que a gente tem aqui, se a gente colocar em evidência, multiplicado por B1x ponto, mais B2 mais B2 mais B3 vezes y ponto. Então, como a gente tinha isso aqui, dessa primeira equação aqui, a gente pode igualar isso aqui com o que a gente tem em cima. De B1, 1 sobre B1 mais B2 mais B3, vezes esse colchete aqui, menos um x ponto. Então, a gente gera B1 mais B2 mais B3, dividido por um termo aqui que eu acabei cortando, o y ponto menos x ponto, e isso aqui gera, então, o nosso B equivalente. Então, o que a gente trabalhou aqui? A análise é interessante, então a gente analisa o contexto total, a gente joga para cá, a gente iguala as forças, e a partir dessas análises menores que a gente vai fazendo, a gente consegue chegar no resultado final modelando esse sistema. Agora, eu trouxe um exemplo que a gente vai exportar ele como um problema para o MATLAB. Então, a gente vai considerar um oscilador harmônico, amortecido mostrado na figura abaixo, assumindo um deslocamento de t. E que ele possa ser modelado como mostrado, então, nessa função step aqui. Então, a gente tem uma função stepzinha aqui, que é essa figura aqui. Então, a gente quer obter a resposta y de t, sabendo que m é 100, b é 400 e o k é 800. O que a gente tem aqui? De novo, um sistema massa-mola com amortecimento. Então, a gente tem um m, k e um b. Massa vezes aceleração, k vezes x, b vezes a velocidade. Então, a gente tem de novo isso aqui de y menos u. E o que a gente vai fazer aqui, então? A força resultante aqui é o próprio my2. A gente passa para a mola, que vai ser y menos u, menos o k aqui. Então, menos um b vezes o y ponto menos o u ponto. Vamos fazer a Laplace de tudo isso aqui. A gente tem ms² y de s igual a menos ky menos u, que y de s e o de s, menos bs, y de s menos o de s. Tá bom, vamos passar o que é y de s para um lado. O que a gente tem de y de s de um lado?
ms² mais k mais b de s vezes y de s. Beleza. Do outro lado, que a gente tem o de s, k mais bs, a gente consegue dividir isso aqui e gerar, então, o que é a função transferência, que é o quê? B de S mais K, ms² bs mais K. Mas nesse exemplo específico, ele deu os valores de B, de M e de K. Então, a gente chega nesse seguinte valor, que é 400S mais 800, 100S² mais 400S mais 800. E a partir daqui, a gente pode jogar para o MATLAB, que ele vai fazer a mágica para a gente. Então, o que a gente consegue ver dele aqui? A gente consegue fazer um códigozinho bem simples a partir disso aqui, ó, num e o deno. A gente vai chamar isso de numerador e de denominador 4, 8. Por quê? Se a gente dividir tudo por 100 aqui, são todos múltiplos, a gente pode dividir pelo mesmo número, a gente já ganha 4, 8, 1, 4 e 8. Então, 4 e 8 no numerador, 1, 4 e 8 no denominador. A gente vai plotar ele e fazer um espaçamento de tempo de 0 até 6, com espaçamento de 0,05 segundos de análise para gerar quase uma continuidade. Então, a gente vai usar essa função do MATLAB de step. Esse step ele vai fazer essa função step, que é a função de entrada que o sistema adotou, falando o quê? Então, desse num_den, que é o numerador e o denominador, em função desse tempo aqui que eles estão sendo expostos. A gente vai plotar esse y em função de tempo e colocar essas divisões aqui. Então, aqui só a label, que a gente colocou para x e para y, então a gente tem o tempo e o deslocamento dessa massa em função do tempo. Então, aqui perto de 1 ela tem um pico e depois ela vai se mostrando constante. Então, aqui agora eu vou mostrar aqui esse código rodando no MATLAB. Então, aqui, esse é o mesmo esquema. A gente vai colocar ele aqui. A gente vai rodar ele. E gera esse plotzinho para a gente. Então, a gente consegue, a partir disso aqui, fazer, então, essas análises que a gente, de fato, em tese, a gente não ia conseguir fazer. E, a partir disso, a gente gera gráficos e outras análises do sistema e vê como que ele está trabalhando em função do tempo, a partir da função entrada que a gente está fazendo, e a gente consegue gerar essas respostas a partir de um software que faz quase tudo para a gente. Então, existem várias funções dentro do MATLAB que vão dar essas respostas para a gente quase de forma automática. Então, aqui a gente só colocou essa função step aqui e a gente conseguiu já gerar esses pontos aqui. Então, se a gente clicar aqui, ele vai mostrando os pontos. E a gente pode ir brincando, vendo qual que é o pico aqui que ele atingiu, tanto de x quanto para y, em relação ao que a gente está trabalhando. Vamos terminar aqui. Então, vamos partir para a nossa conclusão. Bom, sistemas mecânicos, eles podem ser, então, representados e modelados de diversas formas. Então, a gente viu como que a gente pode representar um sistema mecânico, um sistema de mola, um sistema de amortecimento, um sistema de massa, e essas formas que a gente pode misturar elas. Então, a gente pode fazer um sistema massa-mola, mola-amortecimento, massa-mola-amortecimento, vários movimentos em função disso, além de diversos outros sistemas mecânicos que podem existir. Então, a gente pode modelar isso e a partir disso a gente gera, então, essas informações de movimento via essas equações diferenciais. Então, por a gente conseguir gerar essas equações diferenciais, a gente pode modelar elas via transformada de Laplace e, a partir disso, a gente pode simplificar a nossa vida com os conhecimentos, então, de modelagem de sistema e de sistemas de controle que a gente tem. Então, é isso, ó. A partir de sistemas de controle e desses conhecimentos de modelagem de sistemas, a gente pode simplificar essas análises desses sistemas mecânicos. Então, a gente consegue linearizar muita coisa a partir disso. E essas análises, elas são muito boas porque a gente consegue tirar informações muito valiosas de coisas que a gente nem imaginaria que conseguiria tirar. Além disso, a gente consegue dizer que o MATLAB é uma excelente ferramenta também, então, para análise de sistemas mecânicos.
ele que é um software que a gente usa para diversas coisas dentro da engenharia. A gente consegue fazer análise de dados, algoritmos em si, calcular matrizes de sistema de potência, de nós e malhas de circuitos elétricos. A gente também, então, pode usar ele agora com conhecimento novo para essas modelagens de sistemas mecânicos a partir das funções que ele dá para a gente, dessas funções base, que conseguem gerar bastante simplificação para o nosso dia a dia. Então, o que a princípio gera equações diferenciais super complexas e que talvez a gente não consiga resolver, a gente consegue simplificar muito, então, com esses conhecimentos que a gente tem de modelagens de sistemas e de sistemas de controle, e foi isso que eu quis trazer um pouco nesse seminário. As referências que eu utilizei foi o próprio OGATA, Engenharia de Controle Moderno, a quinta edição da Pearson, de 2014, e alguns slides que eu encontrei. Então, um slide de sistema mecânico da Poli da USP, e um slide de controle de sistemas mecânicos do professor Camino, da Unicamp. Então, seria isso, e eu vou parar de gravar aqui, e muito obrigado, e espero que tenha gostado.